Sigmund Freud. Psicologia dos sonhos. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Capítulo 5. Sexo nos sonhos. Quanto mais nos ocupamos com a solução dos sonhos, mais estamos dispostos em reconhecer que a maioria dos sonhos dos adultos trata de material sexual e dá expressão a desejos eróticos. Somente aquele que realmente analisa os sonhos, isto é, que avança de seu conteúdo manifesto para decifrar os pensamentos oníricos latentes, pode formar uma opinião sobre este assunto. Uma pessoa que apenas analisa o conteúdo manifesto de um sonho, dificilmente chegaria a essa conclusão. Devemos reconhecer imediatamente que este fato não é de se admirar, pois está em completa harmonia com os pressupostos fundamentais da explicação dos sonhos. Nenhum outro impulso teve que passar por tanta supressão desde a infância como o impulso sexual em seus numerosos componentes, e de nenhum outro impulso sobrevivem tantos intensos desejos inconscientes, que agora agem no estado do sono de maneira a produzir sonhos. Na interpretação dos sonhos, esse significado dos complexos sexuais nunca deve ser esquecido, nem exagerados a ponto de serem considerados exclusivos. A partir de muitos sonhos, pode ser verificado por uma interpretação cuidadosa que eles podem ser tomados bissexualmente, na medida em que resultam em uma interpretação secundária irrefutável, na qual eles podem realizar sentimentos homossexuais, isto é, sentimentos comuns à atividade sexual normal da pessoa sonhadora. Mas que todos os sonhos devam ser interpretados bissexualmente, parece-me uma generalização indemonstrável e improvável, que não gostaria de apoiar. Acima de tudo, eu não deveria descartar o fato de que existem muitos sonhos que satisfazem outras coisas, além das necessidades eróticas, como sonhos de fome, sede, conveniência, etc. Já afirmamos em outro lugar que os sonhos, que aparentam ser totalmente inocentes, invariavelmente incorporam desejos eróticos grosseiros, e podemos confirmar isso por meio de numerosos exemplos novos. Mas muitos sonhos que parecem indiferentes, e dos quais nunca se suspeitaria de qualquer significado particular, podem ser rastreados, após análise, a sentimentos de desejo inconfundivelmente sexuais, que muitas vezes são de natureza inesperada. Por exemplo, quem suspeitaria de um desejo sexual no seguinte sonho, até que a interpretação fosse elaborada? O sonhador relata o seguinte. Abre aspas. Entre dois palácios majestosos ergue-se uma casinha, um tanto recuada, cujas portas estão fechadas. Minha esposa me conduz um pouco ao longo da rua até a casinha e empurra a porta, e então eu deslizo rapidamente e de maneira fácil para o interior de um pátio que se inclina obliquamente para cima. Fecha aspas. Qualquer pessoa que já teve experiência na interpretação de sonhos, é claro, perceberá imediatamente que penetrar em espaços estreitos e abrir portas trancadas pertencem ao simbolismo sexual mais comum, e encontrará facilmente neste sonho uma representação de tentativa de coito por trás. A passagem estreita e inclinada é, naturalmente, a vagina. A assistência atribuída à esposa do sonhador exige a interpretação de que, na realidade, somente a consideração pela esposa é a responsável pela detenção de tal tentativa. Além disso, a investigação mostra que no dia anterior, uma jovem entrou na casa do sonhador e o agradou, lhe dando a impressão de que ela não iria se opor a uma abordagem desse tipo. Em meus pacientes, enfatizo a frequência do sonho de Édipo, um sonho de ter relações sexuais com a mãe. Sempre obtenho a resposta de que os pacientes não conseguem se lembrar de tal sonho. Logo depois, porém, surge a lembrança de outro sonho disfarçado e indiferente, sonhado repetidamente pelo paciente. A análise mostra que se trata de um sonho desse mesmo conteúdo, ou seja, outro sonho de Édipo. Posso assegurar ao leitor que sonhos velados de relações sexuais com a mãe são muito mais frequentes do que sonhos abertos para o mesmo efeito. Há sonhos sobre paisagens e localidades em que a ênfase é sempre colocada na garantia de que o sonhador já esteve lá. Nesse caso, a localidade é sempre o órgão genital da mãe. Um grande número de sonhos, muitas vezes cheios de medo, que dizem respeito a passar por espaços estreitos ou a permanecer na água, baseiam-se em fantasias sobre a vida embrionária, sobre a estada no ventre da mãe e sobre o ato do nascimento. A seguir, o sonho de um jovem que, em sua imaginação, em estado embrionário, aproveitou a oportunidade para espionar um ato de coito entre seus pais. O sonhador está em um poço fundo, no qual há uma janela.
A princípio ele vê uma paisagem vazia por essa janela, e então compõe um quadro nela, que está imediatamente à mão e que se preenche o espaço vazio. A imagem representa um campo que está sendo totalmente arrasado por um instrumento, e o ar delicioso, junto à ideia de trabalho árduo que o acompanha, causam uma impressão agradável. Ele então prossegue, e vê uma escola primária aberta. Aqui está um lindo sonho aquático de uma paciente, que se tornou um caso extraordinário no decorrer do tratamento. Em seu resort de verão no lago, ela se joga na água escura em um lugar, onde a lua pálida se reflete na água. Sonhos desse tipo são sonhos de parto. A sua interpretação é realizada revertendo o conteúdo manifesto do sonho no conteúdo latente. Assim, em vez de jogar-se na água, se pode entender como saindo da água, isto é, nascer. A lua pálida torna-se assim o fundo branco, que a criança logo reconhece como o lugar de onde veio. Agora, qual pode ser o significado do desejo da paciente de nascer em seu resort de verão? Perguntei isso à sonhadora e ela respondeu sem hesitar, que o tratamento a havia deixado como se ela tivesse nascido de novo. Assim, o sonho se tornou um convite para continuar a cura neste resort de verão, ou seja, para visitá-la ali. Talvez também contenha uma alusão muito tímida ao desejo de tornar-se uma mãe. Extrai do trabalho de Jones, outro sonho de parto, como é relatado a seguir. Abre aspas. Ela ficou à beira-mar observando um menino, que parecia ser dela, boiando na água. Ele boiava até que a água o cobriu, e ela só pôde ver sua cabeça balançando para cima e para baixo perto da superfície. A cena então mudou para o corredor lotado de um hotel. Seu marido a deixou, e ela entrou em uma conversa com o estranho. Fecha aspas. A segunda metade do sonho foi descoberta na análise para representar a fuga de seu marido, o início de relações íntimas com uma terceira pessoa, atrás da qual estava claramente indicado o irmão do Sr. X, mencionado em um sonho anterior. A primeira parte do sonho era uma fantasia de nascimento bastante evidente. Em sonhos como na mitologia, o parto de uma criança das águas uterinas é comumente apresentado por distorção, como a entrada da criança na água. Entre muitos outros, os nascimentos de Adonis, Osíris e Baco são ilustrações bem conhecidas disso. O balançar para cima e para baixo da cabeça na água imediatamente lembrou a paciente a sensação de aceleração que experimentara em sua única gravidez. Pensar no menino entrando na água induziu a um devaneio no qual ela se viu tirando-o da água, carregando para o berçário, lavando-o e vestindo-o, e instalando-o em sua casa. A segunda metade do sonho, portanto, representa pensamentos relativos à fuga, que pertenciam à primeira metade do conteúdo latente subjacente. A primeira metade do sonho correspondia à segunda metade do conteúdo latente, a fantasia do nascimento. Além dessa inversão em ordem, outras inversões ocorreram em cada metade do sonho. Na primeira metade, o menino mergulhou na água e então sua cabeça balançou. Nos devaneios subjacentes, primeiro ocorreu a aceleração e depois a criança saiu da água, uma dupla inversão. Na segunda metade, seu marido a deixou. Nos pensamentos de sonho, ela deixou o marido. Outro sonho do parto é relatado por Abraão, sobre uma jovem ansiosa para seu primeiro parto. No sonho é relatado que de um local no chão da casa, há um canal subterrâneo que leva diretamente para a água. Ela faz então uma armadilha no chão, imediatamente aparece uma criatura vestida com uma pele acastanhada, que quase se assemelha a uma foca. Essa criatura se transforma no irmão mais novo da sonhadora, com quem ela sempre teve um relacionamento maternal. Os sonhos de salvar estão relacionados com os sonhos do parto. Salvar, principalmente da água, equivale a dar à luz quando sonhado por uma mulher. Esse sentido é, entretanto, modificado quando o sonhador é um homem. Ladrões, assaltantes noturnos e fantasmas, dos quais tememos antes de ir para a cama e que às vezes até perturbam nosso sono, originam-se de uma mesma reminiscência infantil. São os visitantes noturnos que despertam a criança para colocá-la no quarto para que não faça xixi na cama. Consegui induzir uma lembrança exata do visitante noturno na análise de alguns desses sonhos de angústia. Os ladrões eram sempre o pai, e os fantasmas mais provavelmente correspondiam a pessoas femininas com camisolas brancas. Quando alguém se familiariza com o uso abundante do simbolismo sexual nos sonhos, naturalmente pensa que esses símbolos aparecem com um significado firmemente estabelecido, e assim, somos tentados a compilar um novo livro de sonhos de acordo com os símbolos e seus significados.
A esse respeito, pode-se observar que esse simbolismo não pertence peculiarmente ao sonho individual, mas ao pensamento inconsciente, particularmente o das massas, e deve ser encontrado em maior perfeição no folclore, nos mitos, lendas e modos de falar, nos ditos proverbiais, e nos gracejos atuais de uma nação. O sonho aproveita esse simbolismo para dar uma representação disfarçada aos seus pensamentos latentes. Entre os símbolos que são usados dessa maneira, há, é claro, muitas que regularmente, ou quase regularmente, significam a mesma coisa. Só é preciso ter em mente a plasticidade do material psíquico. De vez em quando, um símbolo no conteúdo do sonho pode ter de ser interpretado não simbolicamente, mas de acordo com seu significado real. Em outro momento, o sonhador, devido a um conjunto peculiar de lembranças, pode criar para si o direito de usar qualquer coisa como símbolo sexual, embora normalmente não sejam usados dessa maneira. Nem os símbolos sexuais, usados com mais frequência, são inequívocos todas as vezes. Após essas limitações e reservas, posso chamar a atenção para o seguinte: o rei e rainha, na maioria dos casos, representam realmente os pais do sonhador, e o próprio sonhador é o príncipe ou a princesa. Todos os objetos alongados e todas as armas alongadas e afiadas, destinam-se a representar o membro masculino. Caixas, caixinhas, caixões, armários e fogões correspondem à parte feminina. O simbolismo de fechadura e chave também pode ser usado para representar o ato sexual. O sonho de andar por uma fileira de quartos é um sonho de bordel ou harém. Escadas, e o ato de subir ou descer por elas, são representações simbólicas do ato sexual. Paredes lisas sobre as quais se está escalando, fachadas de casas nas quais se deixa cair, muitas vezes sob grande ansiedade, correspondem ao corpo humano ereto, e provavelmente repetem no sonho reminiscências da escalada de crianças pequenas em seus pais. Nos sonhos com homens, muitas vezes encontramos a gravata como um símbolo do pênis. As pessoas que fazem uso deste símbolo no sonho são muito extravagantes com gravatas e possuem coleções regulares delas. Todas as máquinas e aparelhos complicados no sonho são muito provavelmente órgãos genitais, em cuja descrição o simbolismo onírico se mostra tão incansável quanto a atividade da inteligência. Da mesma forma, muitas paisagens em sonhos, especialmente com pontes ou montanhas arborizadas, podem ser prontamente reconhecidas como descrições dos órgãos genitais. Finalmente, onde se encontram neologismos incompreensíveis, pode-se pensar em combinações feitas de componentes de significado sexual. As crianças também no sonho muitas vezes significam os órgãos genitais, já que os homens e mulheres têm o hábito de se referir afetuosamente ao seu órgão genital como seu pequeno eu. Brincar com uma criança ou bater em uma criança costuma ser a representação onanista do onanismo. Vários outros símbolos, em parte não suficientemente verificados, são fornecidos por Steckel, que os ilustra com exemplos. A direita e a esquerda, segundo ele, devem ser concebidas no sonho em um sentido ético. Ele diz que o caminho certo sempre significa o caminho para a justiça, e o esquerdo o caminho para o crime. Assim, o esquerdo pode significar homossexualidade, incesto e perversão, enquanto o direito significa casamento, relações heterossexuais, etc., cujo objetivo é provar que todos os símbolos sexuais podem ser usados bissexualmente. Acrescentarei agora alguns exemplos da aplicação de tais simbolismos em sonhos, que servirão para mostrar como se torna impossível interpretar um sonho sem levar em conta o simbolismo dos sonhos, e como ele se intromete imperativamente em muitos casos. 1. O chapéu como símbolo de uma genitália masculina do homem. Fragmento do sonho de uma jovem que sofria de agorafobia por medo da tentação. Abre aspas. Ando na rua no verão, uso um chapéu de palha de formato peculiar, cuja peça do meio é dobrada para cima e as laterais pendem para baixo, com uma pendendo mais para baixo que o outro. Estou alegre com um humor confidencial e, ao passar por uma tropa de jovens oficiais, penso comigo mesmo que nenhum deles poderia ter quaisquer planos para mim. Fecha aspas. Como ela não conseguiu fazer associações com o chapéu, eu disse a ela que o chapéu é realmente um órgão genital masculino, com a parte do meio levantada e as duas voltadas para baixo. Continuei dizendo que se ela apenas tivesse um homem com tal genital viril, ela não teria que temer os oficiais, ou seja, ela não teria nada a desejar deles, pois é principalmente impedida de ir sem proteção e companhia por suas fantasias de tentação. Esta última explicação de seu medo eu fui capaz de dar a ela com base em outro material onírico que se apresentava repetidamente. É notável como o sonhador se comportou após essa interpretação.
Ela retirou a descrição do chapéu e afirmou não ter dito que as duas peças laterais estavam penduradas para baixo. Eu estava, entretanto, muito certo do que tinha ouvido para me permitir ser enganado, e persisti nisso. Ela ficou quieta por um tempo e então encontrou coragem para perguntar por que um dos testículos de seu marido era mais baixo do que o outro, e se era assim em todos os homens. Com isso, o detalhe peculiar do chapéu foi explicado, e toda a interpretação foi aceita por ela. O símbolo do chapéu era familiar para mim muito antes de o paciente relatar esse sonho. A partir de outros casos menos transparentes, acredito que o chapéu também pode ser considerado um órgão genital feminino. 2. O pequeno eu, como representação do genital, outro sonho da mesma paciente agorafóbica. O sonho é o seguinte: a mãe manda embora sua filhinha para que ela vá sozinha. Ela vai então com a mãe até a ferrovia, e vê a filha andando diretamente sobre os trilhos. O trem então passa por cima da sua filhinha. Ouve os ossos estalarem. A partir disso, ela experimenta uma sensação de desconforto, mas nenhum horror real. Ela então olha pela janela do carro para ver se os pedaços podem ser vistos. Ela então repreende sua mãe por permitir que o filho saísse sozinho. Não é fácil dar aqui uma interpretação completa do sonho. Faz parte de um ciclo de sonhos e só pode ser totalmente compreendido em conexão com os outros. Pois não é fácil obter o material necessário suficientemente isolado para provar o simbolismo. A paciente acha que os trilhos podem ser interpretados como uma alusão a um departamento de doenças nervosas. Ela estava apaixonada pelo superintendente, e sua mãe a tirou deste lugar. O médico foi à estação ferroviária e lhe entregou um buquê de flores na saída. Ela se sentiu incomodada porque sua mãe testemunhou essa homenagem. Aqui a mãe, portanto, aparece como perturbadora de seus casos amorosos, que é um papel realmente desempenhado por essa mulher rígida durante a infância de sua filha. O pensamento seguinte refere-se a olhar para trás e ver se os pedaços podem ser vistos. Na fachada do sonho, seríamos naturalmente compelidos a pensar nas partes da filhinha atropeladas e trituradas. O pensamento, entretanto, toma uma direção bem diferente. Ela se lembra que uma vez viu seu pai no banheiro por trás. Ela então começa a falar sobre a diferenciação sexual, e afirma que no homem os genitais podem ser vistos por trás, mas na mulher não. Nesse sentido, ela mesma oferece agora a interpretação de que sua filha seria o genital. Ela reprova a mãe por querer que ela vivesse como se não tivesse órgãos genitais, e reconhece essa reprovação na frase introdutória do sonho, onde a mãe manda embora a filha para que vá sozinha. Em sua fantasia, ir sozinha na rua significa não ter homem nem relações sexuais, e disso ela não gosta. Segundo todos os seus depoimentos, ela sofreu muito pelos ciúmes da mãe quando era menina, pois manifestou preferência pelo pai. E afirma que no homem os órgãos genitais podem ser vistos por trás, mas na mulher não. A criança foi apontada como um símbolo dos genitais masculinos ou femininos por Steckel. A interpretação mais profunda desse sonho depende de outro sonho da mesma noite, em que a sonhadora se identifica com seu irmão. Ela era uma menina, e sempre ouvia dizer que deveria ter nascido menino. Esta identificação com o irmão mostra com especial clareza que a criança significa os genitais. A mãe já havia ameaçado de castração caso ela se masturbasse, o que só pode ser entendido como uma punição por brincar com as partes. O segundo sonho aponta para a teoria sexual infantil de que as meninas se originam dos meninos por meio da castração. Depois que eu lhe contei sobre essa crença infantil, ela imediatamente a confirmou como uma anedota, na qual o menino pergunta à menina se o genital dela foi cortado. E a garota responde que sempre foi assim. O afastamento do filho, isto é, do genital, no primeiro sonho, portanto, também se refere à ameaça de castração. Por fim, ela culpa a mãe por não ter nascido menino. Ser atropelado simboliza a relação sexual, mas não seria evidente neste sonho, se não tivéssemos certeza de muitas outras fontes. 3. Representação dos órgãos genitais por estruturas, escadas e eixos. O sonho de um jovem inibido por um complexo paterno. O sonho é o seguinte: ele está passeando com o pai em um lugar onde há uma pequena estrutura frontal, a qual está preso um balão cativo. O balão, porém, parece bastante desgastado. O pai pergunta para que serve tudo isso. Ele fica surpreso com isso, mas explica ao pai. Eles entram em um tribunal onde está uma grande folha de estanho. Seu pai quer arrancar um grande pedaço desta, mas primeiro olha em volta para ver se alguém está olhando.
Ele diz ao pai que tudo o que ele precisa fazer é falar com o vigia, e então ele pode pegar sem qualquer dificuldade o quanto quiser. Deste pátio, uma escada desce para um poço, cujas paredes são suavemente estofadas, como uma carteira de couro. No final desse poço, há uma plataforma mais longa, e então um novo eixo começa. A seguir a análise. Este sonho pertence a um tipo de paciente desfavorável do ponto de vista terapêutico. Eles seguem na análise sem oferecer qualquer resistência até certo ponto, mas a partir desse ponto permanecem quase inacessíveis. Este sonho ele quase analisou a si mesmo. O balão cativo na frente é o seu pênis, de cuja fraqueza ele se preocupava. Devemos, no entanto, interpretar com mais detalhes. A estrutura frontal menor é o escroto. No sonho que seu pai lhe pergunta para que serve tudo isso, ele está perguntando sobre o propósito e a disposição dos órgãos genitais. É bastante evidente que esse estado de coisas deve ser revertido e que ele deve ser o questionador. Como tal questionamento por parte do pai nunca ocorreu na realidade, devemos conceber o pensamento do sonho como um desejo, ou tomá-lo condicionalmente. O pensamento onírico que pode resumir essa parte do sonho é: abre aspas. Se eu tivesse pedido a meu pai iluminação sexual. Fecha aspas. A continuação deste pensamento logo encontraremos em outro lugar. O tribunal em que a folha de estanho está espalhada não deve ser concebido simbolicamente em primeira instância, mas origina-se dos negócios de seu pai. O sonhador havia entrado no negócio de seu pai e tinha uma terrível aversão às práticas questionáveis das quais dependia principalmente o lucro. A continuação do pensamento onírico. Abre aspas. Se eu tivesse pedido a meu pai iluminação sexual. Fecha aspas. A continuação desse pensamento onírico seria: abre aspas. Ele teria me enganado, assim como faz com seus clientes. Fecha aspas. A tentativa de retirar a folha, por parte do pai, serve para representar a desonestidade comercial. O próprio sonhador dá uma segunda explicação, a saber, o onanismo. Além disso, concorda inteiramente com nossas expectativas de que a atividade onanística seja novamente desencorajada pelo pai, assim como foi o questionamento na primeira cena do sonho. O eixo imediatamente se interpreta como a vagina, referindo-se ao estofamento macio das paredes. Que o ato de coito na vagina é descrito como uma descida em vez da maneira usual, como uma subida. 4. A genitália masculina simbolizada por pessoas e a feminina por uma paisagem. Segue-se o sonho com uma mulher, de classe baixa, cujo marido é policial, relatado por Dartner. Abre aspas. Então alguém invadiu a casa e chamou ansiosamente um policial. Mas ele foi com 2 mendigos por consentimento mútuo para uma igreja, para a qual havia uma grande quantidade de escadas. Atrás da igreja havia uma montanha, no topo da qual tinha uma densa floresta. O policial estava equipado com um capacete, um gorjal e uma capa. Os 2 vagabundos, que acompanhavam o policial pacificamente, haviam amarrado aos quadris aventais semelhantes a sacos. Uma estrada conduzia da igreja à montanha. Esta estrada estava coberta de grama e mato de cada lado, que ficavam cada vez mais grossos à medida que atingia o topo da montanha, onde se espalhava em uma floresta e tanto. Fecha aspas. 5. Um sonho de escada. Reportado e interpretado por Rank. Segue-se o seguinte sonho de poluição transparente. Abre aspas. Estou descendo as escadas correndo atrás de uma garotinha, a quem desejo punir porque ela fez alguma coisa comigo. Ao pé da escada alguém segurou a criança para mim. Eu agarro, mas não sei se consegui agarrar, pois de repente me encontro no meio da escada, onde pratico o coito com a criança. Na verdade não é coito, eu apenas esfregar meu genital em seu genital externo e, ao fazer isso, vejo-o muito distintamente, tão distintamente quanto vejo sua cabeça, que está deitada de lado. Durante o ato sexual, vejo pendurado para a esquerda e acima de mim 2 pequenas fotos, paisagens, representando uma casa e um gramado. No menor, meu sobrenome ficava no lugar onde deveria estar a assinatura do pintor. Parecia ser destinado ao meu presente de aniversário. Uma pequena placa pendurada na frente das fotos informava que fotos mais baratas também poderiam ser obtidas. Vejo-me então muito indistintamente deitado na cama, tal como me tinha visto ao pé da escada, e sou despertado por uma sensação de umidade que veio da poluição. Fecha aspas. A interpretação é que o sonhador estava em uma livraria na noite do dia do sonho, onde, enquanto esperava, examinou alguns quadros que estavam expostos, que representavam motivos semelhantes aos quadros do sonho.
Aproximou-se de um pequeno quadro que particularmente lhe interessou para ver o nome do artista, que, no entanto, lhe era desconhecido. Mais tarde, naquela mesma noite, ele ouviu falar de uma criada boêmia, que se gabava de que seu filho ilegítimo foi feito na escada. O sonhador indagou sobre os detalhes desse inusitado acontecimento, e soube que a criada foi com o amante à casa de seus pais, onde não havia oportunidade para relações sexuais, e que o excitado homem praticou o ato na escada. Essas experiências do dia, que são bastante proeminentes no conteúdo do sonho, foram prontamente reproduzidas pelo sonhador. Mas ele reproduziu com a mesma facilidade um antigo fragmento de lembrança infantil, que também foi utilizado pelo sonho. A escada foi a casa em que passou a maior parte de sua infância, e na qual conheceu os problemas sexuais. Nesta casa, ele costumava, entre outras coisas, deslizar pelo corrimão montado que o deixava sexualmente excitado. No sonho, ele também desce as escadas muito rapidamente, tão rapidamente que, de acordo com suas próprias afirmações distintas, ele mal tocou as escadas individuais, mas escorregava por elas. Com referência a esta experiência infantil, o início do sonho parece representar o fator de excitação sexual. Na mesma casa, e na residência adjacente, o sonhador costumava jogar jogos belicosos com os filhos do vizinho, nos quais se satisfazia como no sonho. Se nos lembrarmos que subir escadas quase regularmente simboliza o coito, o sonho torna-se claro. Sua força motriz, bem como seu efeito, como mostra a poluição, é de natureza puramente libidinosa. A excitação sexual foi despertada durante o estado de sono. Isso é representado pela rápida corrida ou descida das escadas, e o fio sádico nisso é, com base no jogo combativo, indicado na perseguição e superação da criança. A excitação libidinosa aumenta e os impulsos à ação sexual, representados no sonho pelo agarrar da criança e o transporte dela para o meio da escada. Até este ponto, o sonho seria de puro simbolismo sexual e obscuro para o intérprete de sonhos inexperiente. Mas esta gratificação simbólica, que teria assegurado um sono tranquilo, não foi suficiente para a poderosa excitação libidinosa. A excitação leva ao orgasmo e, assim, todo o simbolismo da escada é desmascarado como um substituto para o coito. É enfatizado o caráter rítmico de ambas as ações, como uma das razões para a utilização sexual do simbolismo da escada, e esse sonho, em especial, parece corroborar isso, pois, de acordo com a afirmação expressa do sonhador, o ritmo de um ato sexual foi a característica mais pronunciada de todo o sonho. Ainda há outra observação a respeito das duas imagens, que, além de seu real significado, também tem valor. Isso é demonstrado imediatamente pelo fato de que o sonho trata de um quadro grande e um pequeno, assim como o conteúdo do sonho apresenta um grande adulto e uma garotinha. Fotos baratas também poderiam apontar para o complexo da prostituição, assim como o sobrenome do sonhador no pequeno quadro, e a ideia de que era para o seu aniversário, apontando para o complexo parental, pois nascer na escada é ser concebido em coito. A indistinta cena final, em que o sonhador se vê no patamar da escada deitado na cama e sentindo-se molhado, parece remontar à infância, para além do onanismo infantil, e manifestamente tem seu protótipo em cenas igualmente prazerosas de fazer xixi na cama. 6. Um sonho de escada modificado. Um de meus pacientes muito nervosos, que era abstêmio, cuja fantasia era fixada em sua mãe e que repetidamente sonhava em subir escadas acompanhado de sua mãe, observei a ele que a masturbação moderada seria menos prejudicial para ele do que a abstinência forçada. Essa influência provocou o seguinte sonho. Seu professor de piano o repreende por negligenciar seu jeito de tocar piano e por não praticar os etudes de Moscheles. Em relação a isso, ele observou que o próprio piano é apenas uma escada, pois tem uma escala. É correto dizer que não existe uma série de associações que não possam ser adaptadas à representação de fatos sexuais. Concluo com o sonho de um químico, um jovem, que vem tentando abandonar seu hábito de se masturbar, substituindo por relações sexuais com mulheres. No dia anterior ao sonho, ele deu a um estudante uma instrução sobre a reação de Grignard, na qual o magnésio deve ser dissolvido em éter absolutamente puro sob a influência catalítica do iodo. 2 dias antes, ocorreu uma explosão durante a mesma reação, na qual o investigador havia queimado a mão. Assim, seguiram-se os seguintes sonhos. Sonho 1. Ele deve fazer brometo de fenilmagnésio. Ele vê o aparato com clareza particular, mas ele próprio substituiu o magnésio na síntese. Ele agora está em uma curiosa atitude oscilante. Ele fica repetindo para si mesmo que aquilo é a coisa certa, que está funcionando, que os seus pés estão começando a se desfazer e seus joelhos estão ficando moles.
Então ele se abaixa e tateia seus pés, e enquanto isso, ele não sabe como, ele tira suas pernas do cadinho, e então novamente ele diz a si mesmo, que algo estava errado, mas que deveria ser assim, pois foi feito corretamente. Então ele acorda parcialmente e repete o sonho para si mesmo, porque ele quer contá-lo para mim. Ele está claramente com medo da análise do sonho. Ele fica muito animado durante esse estado de semi-sono, e repete continuamente, fenil, fenil. Sonho 2. Ele está namorando com toda a sua família, às 11h30. Ele deve estar no shopping tour para um encontro com uma certa senhora, mas só acorda às 11h30. Ele diz a si mesmo, que agora já era tarde demais, que quando fosse chegar lá, já seria 12h30. No instante seguinte, ele vê toda a família reunida em torno da mesa, com uma sopa. Então ele diz a si mesmo, bem, se já estamos comendo, certamente não posso escapar. A análise dos sonhos é a seguinte. Ele tem certeza de que mesmo o primeiro sonho contém uma referência à senhora que vai encontrar no encontro. O aluno a quem ele deu as instruções é um sujeito particularmente desagradável. O químico certa vez disse que a síntese não estava certa porque o magnésio ainda não estava afetado, e o aluno respondeu como se não se importasse com isso. No sonho, ele mesmo deve ser esse aluno. Ele é tão indiferente à sua análise quanto o aluno é à sua síntese. Mas quem realiza a operação no sonho é ele mesmo. Que desagradável ele me deve parecer com sua indiferença para com o sucesso alcançado. Além disso, ele é o material com o qual a síntese é feita. Pois é uma questão de sucesso do tratamento. As pernas no sonho lembram uma impressão da noite anterior. Ele conheceu uma senhora em uma aula de dança que ele desejava conquistar, ele a apertou tanto que ela gritou uma vez. Depois que ele parou de pressionar contra as pernas dela, ele sentiu a firme pressão dela contra a parte inferior das coxas dele, até um pouco acima dos joelhos, no lugar mencionado no sonho. Nessa situação, então, a mulher é o magnésio, que finalmente está funcionando. Ele é feminino em relação a mim, assim como é masculino em relação à mulher. Se funcionar com a mulher, o tratamento também funcionará. Sentir-se e tomar consciência de si mesmo, na região dos joelhos, refere-se à masturbação e corresponde ao cansaço do dia anterior. Na verdade, o encontro havia sido marcado para as 11h30. Seu desejo de dormir demais e permanecer com seus objetos sexuais usuais, isto é, com a masturbação, corresponde à sua resistência.